Olá, pessoas do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani Pimentel e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como modelar e costurar um vestido em Zibeline. Eu usei um modelo e me inspirei na youtuber Camila de Lucas, que está no BBB, para poder criar esse modelo e eu acho que combinaria total com ela. Vamos para o tutorial? Eu já copiei a nossa base. A nossa base, ela tem pence, né? Então, eu peguei aqui o exemplo das costas, eu copiei as costas aqui, só coloquei aqui na nossa linha de cintura, tá? E aí, deixei sem colocar a pence aqui, porque no nosso modelo ele não tem pence. Veja que eu coloquei aqui uma linha em esquadro para bater aqui o final da cava, tanto da frente quanto das costas, para ficar mais fácil da gente poder trabalhar com o nosso molde. Aqui na frente eu copiei apenas a pence aqui da lateral. Se vocês repararem no modelo, eu vou deixar uma foto aqui, vocês vão perceber que ele tem uma pence que ela não é aqui, ela é mais ou menos aqui. Ela tem um recorte aqui e essa pence ela vai ser transferida para cá. Então a gente vai ter que modificar esse molde para que essa pence ela passe para cá conforme o modelo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha linha de cintura aqui e vou colocar sem a pence. Eu vou modificar essa linha aqui para poder tirar a pence da cintura. Então, daqui para cá, eu coloquei a quarta parte da minha cintura, que é 21 centímetros. E aí, eu vou traçar uma diagonal ligando esse ponto a esse. Isso eu vou fazer tanto na frente quanto nas costas, tá? Eu também vou modificar essa linha aqui e puxar ela para a lateral aqui, que é a quarta parte da minha cintura. Vou esquadrar aqui a linha final da minha cintura. Pronto, já modifiquei aqui o meu molde da frente para receber os recortes e também depois a gente poder modificar essa pence. Nas costas, o que eu vou modificar? Vejam que a cava e o decote também, eles não são iguais ao que está aqui no nosso molde. Então, a gente vai precisar modificar isso. Então, aqui eu vou modificar a minha linha de cintura, que é 21 centímetros. Vou puxar esse traço para cá e vou esquadrar aqui a minha linha de cintura. Pronto, tá feito aqui o nosso molde da frente e das costas. Aqui eu vou adicionar 1 centímetro para o zíper, tá? Então a única modificação mais estrutural é essa. Vamos fazer agora a modificação das nossas mangas aqui e da nossa capa. Manga da frente, eu vou descer aqui 1 centímetro, só para ficar um pouquinho mais cavadinho, tá? Aqui no decote, eu também vou descer 1 centímetro. Vou achar o meio aqui da minha manga e vou esquadrar uma linha aqui só para me ajudar. O decote aqui na manga, eu também vou descer 2 centímetros. Porque se vocês repararem no modelo, esse modelo ele tem ele tem uma tirinha aqui que vai juntar a frente com as costas. Vou descer mais um, vou descer 3 centímetros, não vou descer 2 aqui, vou descer 3 centímetros aqui. Vou pegar a minha curva de cava e refazer essa manga. Daqui pra cá, daqui pra cá. Tá feita a gola da frente. Costas, vou descer aqui 1 centímetro, vou achar o meio aqui também, vou esquadrar essa linha pra baixo, jogando ela pra baixo. Vou descer aqui também 1 centímetro, vou descer aqui também 3 centímetros. Pegar aqui e refazer essa linha de cava das costas e refazer também a linha aqui do decote. Percebam que ela saiu um pouco porque eu desci mais que a linha do decote aqui, tá? Então, a tendência dela é sair um pouco mesmo. Se eu jogo a régua para ligar aqui, ela vai ficar uma ponta.
e a ideia é que ela fique reta aqui, tá? De repente você pode até esquadrar uma linha aqui para corrigir. O nosso molde aqui das costas, da parte de cima da blusa, tá pronto. E o nosso molde da frente, agora a gente vai fazer as modificações. A parte de cima, então, é só eu colocar a margem de costura aqui e recortar para montar o molde. Essa frente, pessoal, ela dá um pouquinho de trabalho porque ela tem alguns recortes. Mas nada que um pouco de paciência e tentativa a gente não consiga. Então, daqui da minha dobra do tecido para cá, eu vou marcar 10 centímetros e vou traçar uma diagonal ligando esse ponto aqui da pence a esse ponto aqui que eu tracei. Vou pegar a minha tesoura e vou cortar essa última linha aqui até quase encontrar com esse risco. E vou pegar e vou cortar aqui também. Eu não preciso destacar, tá? É só para eu conseguir ter mobilidade. Vou pegar um pedaço de fita ou cola e vou pegar essa ponta aqui que eu acabei de cortar e juntar aqui para fechar essa pence. Ela fechou aqui e abriu aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar um pedaço de papel, colocar aqui embaixo e fechar isso daqui, cobrir aqui o pedaço de papel para não ficar esse buraco. Depois que eu fechei aqui, eu vou corrigir aqui, vou usar aqui a curva de cintura, só para dar uma acentuada aqui, tá? Fazer a nova linha aqui da lateral do corpo. Pronto. Qual que é o próximo passo agora? Eu vou pegar essa ponta aqui, o papel ele tá inclinado, eu não vou mexer aqui nessa linha por enquanto. Eu vou pegar a minha curva, vou vir aqui e colocar nesse risco aqui, que é da pence, tá? Até aqui e vou fazer um traço aqui. Fiz esse traço aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, aqui e aqui, onde eu tracei. Então, eu vou passar a tesoura, ele vai ficar assim. Vou finalizar esse corte aqui e aqui, que é a minha linha de cintura. Quando eu encaixar aqui de novo, ele vai ficar assim. Agora, o que que eu vou fazer? Seguindo aqui essa linha, eu vou marcar 6 centímetros aqui e vou fazer uma reta pegando esse pontinho até aqui. Vai ficar assim. Novamente, eu vou cortar aqui até chegar perto aqui e vou cortar aqui, onde eu havia fechado. E aí eu vou fechar aqui para poder abrir essa pence aqui. Vou passar a fita novamente. E aqui eu vou pôr um pedacinho de papel para conseguir fechar essa pence aqui. E fazer o biquinho aqui da pence para poder fazer a costura. Vai ficar assim. Se eu fecho aqui e coloco essa parte aqui, ela vai ter que encaixar perfeito, tá? Até o finalzinho. Tá aí o nosso molde pronto. Nós vamos recortar aqui todo na linha para depois dar a margem de costura no tecido. Bom, então agora nós vamos fazer o molde da saia. Nós vamos fazer frente e costas num molde só. Qual vai ser a diferença da frente para as costas? Na frente, nós vamos deixar a saia com a dobra do tecido. Então, ela vai ser inteira, a gente não vai cortar ao meio. E nas costas, a gente vai dar a folga do zíper e colocar e dividir, separar ela ao meio. E também vamos fazer a faixa, que ainda tá faltando. Então, aqui, nós vamos começar igual a gente começa todo o molde, traçando aqui 2 linhas para esquadrar o papel. Eu vou marcar aqui 1/4 do meu quadril, que é 25 centímetros e meio. Lembrando que eu não vou deixar a folga da pence, porque nesse caso aqui não tem pence. Vou esquadrar essa linha até lá embaixo. Vou marcar aqui a minha altura de quadril, que é 20 centímetros.
Vou esquadrar essa linha aqui também. Daqui pra cá, eu vou marcar a quarta parte da minha cintura, que no meu caso aqui é 21. Vou pegar a minha curva de quadril. Não vou descer 1 centímetro aqui. Lembrem-se que ele vai encontrar esse pedaço com o molde aqui da frente e das costas, percebe? Então, eu não necessito que tenha aqui um espaço, tá? Que eu desça aqui. Nesse caso, eu não vou descer a linha da cintura. Vou descer aqui. O meu papel aqui, ele tem 60 centímetros desse ponto até aqui. Eu vou fazer a minha saia com 58 centímetros. E aí depois eu vou adicionar a margem de costura aqui para fazer a barra desse vestido, tá? Vou fechar aqui. Essa saia, ela é um pouquinho mais fechada embaixo aqui. Lembrem-se que a gente tem que deixar uma abertura aqui também, né? Aqui no meio, atrás ela tem uma abertura nesse vestido para poder caminhar. Só que ele entra um pouquinho aqui. Ele não é um vestido reto, de saia reta. Ele é um pouco lápis. Então, para fechar aqui essas curvas, eu vou entrar aqui 3 centímetros para fechar um pouco, deixar ele mais lápis. Com a minha curva de quadril, ó, eu vou encaixar ela aqui e fechar essa parte aqui para ela ficar assim. E aí aqui também eu vou subir um pouquinho. Não quero subir muito, então eu vou encostar aqui e vou subir um pouquinho aqui nessa costura. Pronto. Vou encostar o meu molde aqui das costas aqui em cima e marcar aqui qual que foi o espaço que eu deixei para o zíper aqui. Vou marcar nos dois, porque aí depois eu corrijo aqui também, tá? Eu vou deixar 2 centímetros para o zíper. E aí, com o auxílio dessa marcação, eu já marco aqui em cima. Pronto, ó, já marquei as costas, fiz essa marcação aqui. Na hora de cortar a frente da saia, eu vou dobrar essa parte, eu vou tirar essa parte aqui, que é a do zíper, que ela só serve para as costas. E por fim, mas não menos importante, nós vamos tirar daqui a faixa que falta aqui da emenda para o nosso vestido. Então, eu vou descer aqui 5 centímetros para fazer essa faixa. Vou traçar reto aqui. Aqui eu também tenho frente e costas. Na hora de cortar, eu vou dobrar essa parte aqui das costas, tá? E para fazer a faixa da frente, e aí depois eu desdobro e corto a das costas. E tá pronto o nosso molde. Agora a gente vai espalhar o tecido para poder fazer o corte. Dobrei o tecido. Eu dobrei o tecido ao meio, juntei auréola com auréola, tá? E aí, eu dobrei ao meio novamente, tá? Então, essa parte aqui que está dobrada, eu vou cortar a frente e aqui vai sair as costas. Aqui é a parte que eu deixei para o zíper, tá? Então, eu vou encaixar essa linha aqui nessa dobra e aqui nessa dobra do tecido e vou alfinetar.
eu vou cortar o excesso aqui. E aí eu vou desvirar esse rolotê, tá? Agora eu vou fechar a pence, as duas pences da frente. Depois de todas as pences costuradas, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos passar a ferro para assentar essa pence direitinho, tombar essa pence no ferro, esticar, para poder vir com o acabamento aqui da lateral. Bom, ó, já desvirei o rolotê, já passei também para ele ficar esticadinho, os dois aqui, agora eu vou reservar. Passei a pence aqui da frente, as duas pences. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar os encaixes laterais, que é o nosso recorte, e vou encaixar aqui e passar uma costura daqui até aqui, fechando dos 4 lados, tanto da frente quanto do forro da frente. Passei aqui, vou dar pequenos piques aqui, porque é uma costura curva, e depois vou bater a ferro novamente para ela assentar. Bom, ó, já tombei as costuras aqui, ó. Fiz os recortes. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fechar o decote. Então, nós vamos passar uma costura aqui na cava, no decote e na outra cava. Nós vamos colocar também os nossos rolotês aqui, se atentar para colocar as duas costuras, né, os dois rolotês com a costura tombada para o mesmo lado. Vou colocar os dois aqui, alinhar aqui e alfinetar. Vou passar uma costura de 1 centímetro de largura, que foi a margem de costura que a gente deixou. Bom, então, ó, eu já fechei aqui. Não esqueçam de dar os piques do lado avesso, é super importante. Quando a gente não bate a costura, ela fica, quando a gente não dá os piques, ela fica repuxando, tá? Então, eu já dei os piques, já passei a costura, já tá passadinho. Nós vamos pegar as costas e vamos unir aqui a cava. Vamos fechar a costura aqui da cava, de fora a fora dos dois lados. Nós não vamos colocar aqui ainda o zíper, tá? Nós vamos apenas fechar aqui e fechar essa parte aqui, deixando aqui um espaço para a gente poder trabalhar com o zíper. Não esqueçam também de deixar um espaço aqui, que é onde vai o encaixe do nosso rolotê. Vai ficar assim, ó, a cava aqui. Já fiz a cava, fiz aqui a parte de cima e deixei o espacinho aqui para eu poder encaixar a alça. Ó, então já fechei os dois. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a parte da cintura, a faixa da cintura, e vou encaixar tanto na frente quanto nas costas. No caso aqui do meu vestido, eu falei para vocês que eu optei por fazer o vestido na parte que não tem brilho, tá? Só que a faixa aqui, eu vou adicionar, eu vou colocar ela do lado certo, que é o lado que tem brilho. Então, vou colocar a faixa com a parte opaca para o lado do avesso e a parte brilhosa para o lado do direito, para dar um destaque na peça.
essa aqui é a parte do traseiro, que ela é dividida. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, a parte do direito, né? A parte que eu fechei. Vou colocar a peça, vou encaixar a peça aqui, com a parte de cima aqui, dessa forma aqui, ó. Então, ela vai ficar a parte opaca, que é a parte de cima, com a parte brilhosa para baixo, tá? Dessa forma. Vou alfinetar, então, vou alfinetar todos e passar uma costura aqui com 1 centímetro de margem, tá? Isso eu vou fazer tanto na frente, aqui a gente tá falando das costas, então eu vou fazer nas 4 partes das costas, tanto no tecido principal quanto no forro. E na frente, vou encontrar o meio aqui, tanto do tecido principal quanto do forro. Vou colocar direito com direito aqui, ó. Vou encaixar pique com pique, direito com direito. Vou passar uma costura aqui do meio para a lateral e do meio para a outra lateral. Então, olha, fica dessa forma aqui. Já coloquei todas as faixinhas, tanto na frente quanto nas costas. Eu não vou passar ainda a ferro, porque agora nós vamos colocar as laterais da saia. Então, olha, aqui eu tenho as duas partes das costas. O que que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo processo que eu fiz com a faixinha aqui. Vou alfinetar a parte da frente, porque na saia eu não vou pôr forro, eu não vou pôr esse forro. Então, eu vou alfinetar a frente aqui, vou passar uma costura de 1 centímetro. Vou colocar aqui, ó, direito com direito, alfinetar e passar uma costura. Parte da frente, como eu vou fazer? Eu vou colocar aqui direito com direito, pique com pique, com a parte da frente da frente do vestido. Vou alfinetar e vou fazer o mesmo processo que eu fiz com a faixa. Passar uma costura do centro para a lateral e do centro aqui para a outra lateral. Vou fazer isso e aí vou fazer o outro lado das costas e eu já volto com o resultado. Bom, pessoal, ó, eu já coloquei a saia aqui na metade das costas, na outra metade das costas e na parte da frente, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, a costura do ombro, tá? Essa daqui é o avesso, aqui as costas, tá? Então, vou jogar aqui forro para um lado e vestido para o outro, tanto do direito quanto do avesso, tanto da frente quanto das costas. Vou alfinetar aqui, cava com cava, tombando, ó, a costura aqui, tombando. Uma costura para um lado e a outra costura para o outro, para elas casarem aqui, tá? Então, deixar a costura aqui certinha. Vou pegar um alfinete. Então, ó, bati o meio, meio com meio. Vou pegar aqui as 2 faixinhas que eu coloquei. Vou tombar a costura uma para cada lado aqui e vou colocar um alfinete aqui, vou alfinetar aqui. Alfinetei aqui o meio e vou também alfinetar aqui
tombar uma costura para cada lado aqui e alfinetar. Aqui também tombar uma costura para cada lado, que é o final da faixinha, e alfinetar. E vou passar uma costura daqui da barra, subir, passar pela lateral, até chegar aqui no final do forro, tá? Isso em toda a volta. Aqui, nessa parte aqui, onde liga a faixinha, eu vou jogar as duas costuras aqui, depois que eu alfinetei, eu vou jogar as duas costuras pra cima, tá? Por que que eu vou fazer isso? Porque essa faixa aqui do forro, eu vou dobrar ela para dar o acabamento. Então, essa costura aqui, a gente não vai ver, essa costura aqui da saia, ela vai ser embutida, a gente não vai ver do lado de fora. Tá vendo? Ó, costura com costura. Costura com costura. Então, todas as costuras estão batendo. Todas as costuras estão batendo. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o outro lado. Eu vou fazer o outro lado daqui, tá? Do outro lado do vestido, pra gente poder pôr o zíper. Vou provar, vou medir as alças aqui pra gente poder encaixar as alças e fechar. O zíper que eu vou usar é o zíper invisível. Infelizmente, eu não tenho um zíper nessa cor do vestido, mas eu acho que o zíper invisível, o pretinho, como ele vai aparecer aqui só o puxador aqui do zíper, eu acho que não vai ter problema, tá? Então, o zíper, o invisível, ó, os dentinhos dele são para o lado de dentro, tá? Essa parte aqui é o avesso do zíper. E aí ele fica, o direito, ó, ele não aparece, ele não mostra os dentinhos, tá? Só quando a gente puxa. O calcador que eu vou usar é esse aqui, que ele é próprio para o zíper invisível, tá? Esse aqui. Se você não tiver esse calcador, você só tiver o calcador de zíper normal, o que que você vai fazer para colocar? Você vai pegar o dente do zíper e vai abrir um pouquinho, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Você vai puxar ele um pouquinho e ele vai abrir. Ele tá enroladinho, você puxa ele aqui um pouquinho e tenta bater a costura o mais próximo aqui dos dentinhos, sem pegar no dente, tá? Também dá para fazer com o calcador normal. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, porque o meu zíper ele tem que ficar assim, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou virar o zíper aqui, ó, o zíper ele tem que ficar assim. Então, eu vou virar o zíper aqui, tombar ele, colocar o direito do zíper com o direito da roupa, encaixar o dentinho dele aqui na minha marcação, colocar um pouquinho mais pra cima, né, pra poder dar o acabamento depois, e vou alfinetar. Então, eu vou pôr o alfinete aqui. E aí, eu vou alfinetar por toda a extensão do meu vestido ou do zíper, tá? Eu gosto de pôr esse meu zíper aqui, ele tem 60 centímetros. Então, eu gosto de pôr ele eu gosto de pôr a maior parte porque fica mais fácil de você vestir a roupa, tá? Eu gosto de usar praticamente os 60 centímetros. Põe aqui.
Vou descer aqui um pouco mais, sempre procurando aqui ver a distância, tá? O zíper, ele é só uma orientação para você conseguir, não esquecendo de tombar essa costura aqui, ó. A gente não pode esquecer de tombar essa costura aqui pro lado de cima, por causa do acabamento aqui, tá? Então, eu vou colocar o zíper aqui. Vou tombar essa costura aqui pra cima, vou passar essa costura e tombar ela aqui pra cima, que é o final aqui da minha faixa. E aí, eu vou vir com a costura até onde? Do zíper? Até aqui, 3 dedos, ó. Eu vou vir com a costura até 3 dedos do final do zíper, tá? Pronto. Alfinetei o zíper. E coloquei o último aqui. O último, marcando até onde eu tenho que vir. Então, eu vou vir com o zíper até aqui, com a costura do zíper até aqui, tá? Daqui para baixo, eu vou calcular aqui para poder deixar a faixa do entrepernas, mas aí eu também vou conseguir dar um acabamento com essa sobra aqui de tecido. Então, depois que eu alfinetei o zíper aqui, se você tem medo, tem dificuldade, eu aconselho que você passe você alinhave o tecido, né, o zíper aqui no tecido. Eu preciso aqui, olha, casar essas duas costuras, tá? Deixar elas o mais alinhado possível. Essas duas costuras aqui, que é o meio da faixa. Por quê? Se a gente prender o zíper e elas ficarem desencontradas aqui, a peça vai ficar feia. Como eu falei, acabamento é tudo. Então, a gente vai acertar o zíper aqui, na largura, como a gente fez ali do primeiro lado. Então, nós vamos puxar aqui o zíper, deixar ele alinhado aqui o dentinho com essa pontinha. E vamos vir acertando aqui a lateral, igual a gente fez na do primeiro lado. Agora, a gente vai, igual eu fiz desse lado, a gente vai passar uma costura desse lado aqui, até aqui, onde a gente determinou que seria o limite do nosso zíper, tá? Eu vou passar essa costura, depois eu volto pra gente poder finalizar o vestido. Bom, agora que a gente já colocou o zíper por toda a volta, não esquecendo de deixar essa parte aqui do acabamento virada pra cima. E aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos passar a overlock aqui nessa lateral até aqui em cima no zíper, o acabamento. Eu vou fazer do outro lado, pra gente poder fechar o vestido e fazer a barra. Nós vamos também, aqui eu já vou, onde tem aqui, então nós vamos pegar aqui na junção da cava, aqui no final da cava, vamos tirar o excesso de tecido. Dos dois lados, para ficar assim, fazer esse piquezinho, tá? Eu vou tirar o excesso de tecido, vou prender aqui a alça, tá? Então, já marquei aqui a altura, vou fechar aqui, terminar essa costura aqui e aqui, dos dois lados, e volto pra gente poder fechar a lateral e fazer a barra.
Pessoal, eu já dei pique aqui em tudo, ó, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou passar o overlock aqui na lateral da saia. Então, até chegar aqui no forro, tá? E vou tirar um pouco aqui desse excesso aqui de tecido interno aqui, tá? Então, eu vou cortar esse excesso. Se você quiser, você pode passar o overlock aqui, e aí você vai abrindo assim, ó, os piques, para ele não ficar travado, tá? Eu não vou passar, porque vai ficar tudo forrado, não vai dar pra ver, tá bom? Mas até aqui, acima um pouquinho da saia, eu tenho que passar na lateral, porque a saia não é forrada. Primeiro aqui, pro acabamento do forro. Então, nós vamos pegar aqui, ó, onde está o zíper, aqui está o nosso forro, e aqui está o nosso vestido, o tecido principal. Nós vamos jogar o forro por cima, cobrindo o zíper, alfinetar aqui no encontro, tá? Ó, no encontro aqui das faixinhas. Vamos alfinetar costura com costura. E aqui nós vamos dobrar um pedacinho, encontrar aqui, olha, a costura, tá vendo? E onde não tem costura, nós vamos dobrar um pedacinho para dentro e também alfinetar. Aqui, ó, bem aqui é a costura do zíper. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui na máquina de costura, vamos colocar o calcador para o zíper invisível, ou o calcador que você estiver usando aí na sua máquina. E vamos passar uma costura em cima dessa costura aqui que a gente já passou. Pronto, vai ficar assim, tá? Eu vou fazer do outro lado e aí a gente vai fechar a parte de trás do vestido e fazer a... Bom, então eu já provei, já deixei marcado aqui onde a altura da minha barra. Já coloquei aqui onde vai ser o meu transpasse, né? A abertura aqui do traseiro, para poder dar mobilidade para a perna. E aí agora a gente vai fechar daqui até aqui. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos pegar aqui na costura onde pegou o finalzinho do zíper aqui, ó. Bem aqui, tá? Então, nós vamos pegar o nosso pé calcador aqui. Vamos dar uma puxadinha no zíper. Descer a nossa agulha rente à costura. Baixar o nosso pé calcador. Fazer uma costura pra frente, dar o retrocesso. No direito, como vai ficar. Tá vendo? Começo do zíper aqui e eu encontro certinho com a costura, sem ficar aquele repuxado. Como nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos no ferro, vamos abrir essa costura aqui, passar ela bem passada a ferro, e nós vamos aqui passar uma costura que começa aqui na barra, ela vai vir aqui, vai dar a volta aqui e vai acabar aqui do outro lado. Eu vou passar a ferro e já volto para mostrar para vocês como vai ficar.
Gostaram do resultado? Se você gostou e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo. Não esqueça de deixar o seu like. É muito importante para o engajamento do vídeo. Não me segue ainda no Instagram? Corre lá, tá aqui embaixo. E também na descrição do vídeo. Não esqueça de compartilhar. Tem alguma dúvida quanto à modelagem? Deixa aqui nos comentários que eu vou ter um prazer enorme em te responder. Lembrando que aqui no canal nós temos vídeos toda terça e sexta às 18 horas. Até lá!